Querit, lugar de encontro com Deus. Hoje vamos estar trazendo a presença do pastor Aldemir, do Parque Esmeralda de Sorocaba, para estarmos conversando e nos lucidando a respeito do tempo de Deus nas nossas vidas. Hoje, pastor Aldemir está junto conosco à beira do Ribeiro de Querit. Olá, tudo bem? Paz seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Sou o pastor Aldemir. Quero aqui trazer uma reflexão sobre um personagem muito falado dentro das Escrituras, que é o profeta Elias. O profeta Elias, ele não tem genealogia, aparece num momento em que a nação de Israel está vivendo um caos, e ele aparece para confrontar, para trazer o povo à realidade, porque a corrupção estava escancarada sobre a nação de Israel, sobre não só a política, o reinado, mas também sobre a religião. Os profetas sendo comprados falavam aquilo que era para agradar o rei, as autoridades e só o bem. E Elias, ele aparece nesse momento para poder confrontar, né? Elias, ele não se conforma com a situação. Engraçado que Elias, ele é de um vilarejo, né? Um lugarzinho bem sumido. Se você procurar, nem existe praticamente no mapa, né? E a Bíblia só fala, então, Elias, o tisbita, aparece. Tisbita, um vilarejo, um homem que trabalhava no anonimato, nunca ninguém tinha ouvido falar, aparece para poder questionar, para poder bater de frente, para poder proclamar aquilo que estava errado. E começa ali a falar a respeito de quem é o verdadeiro Deus. Elias significa, né, Jeová é Deus, né? Deus é Jeová, Jeová é Deus. Elias, ele aparece demonstrando isso, quem é Deus, porque o povo ele estava dentro de um conceito onde eles compraram a ideia de que Baal era aqueles que enviava a chuva e dava a fertilidade, dava a produtividade. E dentro disso, Baal era adorado e o Deus verdadeiro esquecido. E Elias, ele entra e começa a falar da seguinte maneira: olha, segundo a minha palavra, não vai chover sobre Israel. 3 anos e meio sem chover, 3 anos e meio. E nesse período, Elias, ele sai e vai para um lugar, a mando do Senhor, chamado Ribeiro de Querit. E é aqui que nós queremos ficar, Ribeiro de Querit. Esse Ribeiro de Querit, ele era um lugar onde ele ajuntava águas do inverno e encaminhava essas águas para o Rio Jordão. Um lugar muito gostoso, bom para descanso. E ali Elias teve a promessa de que Deus o sustentaria, Deus o preservaria. A Bíblia diz que Elias ali ficou, e Elias, ele tinha 2 refeições por dia. Os corvos vinham, alimentavam Elias, que eu considero, a respeito de alimentação, na vida de Elias, o maior milagre. Porque Elias, ele foi sustentado pelos corvos, Elias foi sustentado pela viúva de Sarepta. Logo depois que ele sai de Querit, ele vai para a cidade de Sarepta. Ele habita na casa de uma viúva, onde é alimentado. E Elias, ele é alimentado por anjos. Se você for ver, depois do confronto com os profetas de Baal e Azera, ele sai no deserto, ele é sustentado por água e pão cozido na brasa. Ali Elias, ele é sustentado por anjo. Então Elias, ele é sustentado de 3 maneiras, mas de uma forma milagrosa
Eu acredito a maior delas é pelo corvo. Porque corvo, ele foge de humanos. E o habitual do corvo não é trazer carne. Na verdade, ele come, né, aquilo que já está em decomposição. Então, o maior milagre. Só de aproximar do homem já é um milagre. Elias ali ele é mantido embaixo da proteção divina, né, da prosperidade divina. Elias ele é mantido com vida até que o ribeiro se seque. Até que secou o ribeiro. Mas vamos ficar aqui, porque nesse nosso assunto é sobre o ribeiro de Querite. E a Bíblia diz que esse ribeiro, esse vale, essa divisão, que era um rio que dividia de praticamente, né, como fosse uma valeta, um rio pequeno, um riacho, mas que fazia separação. Nós podemos aprender muito dentro disso. Vamos pegar 2 pontos aqui. Primeiro, Elias trabalhava no anonimato. Se você trabalha no anonimato, Deus tem algo com você. Você sempre está no particular com Deus. Deus ele pode te tirar do anonimato e colocar você para poder trabalhar em favor da obra dele, declarar quem é o Deus verdadeiro. Porque nós estamos vivendo numa era onde tudo é comum. E aquele que prega verdadeiramente as Escrituras, ele acaba sendo taxado como antiquadro, fora dos padrões em que muitos colocam Deus. Elias foi uma dessa situação. Elias ele pegou e veio aonde ninguém dava crédito, onde ninguém olhava para ele e falava, esse não é profeta, esse não é nada. Mas ali ele falou, determinou e as coisas começaram a acontecer segundo o comando de Deus. Nós estamos vivendo numa época onde muitos que estavam no anonimato, eles vão começar a aparecer, porque eles vão começar, né, a proclamar o reino de Deus e declarar aquilo que é pecado, aquilo que é errado, aquilo que nos afasta verdadeiramente de Deus. E pessoas, homens, mulheres, ousados, revestidos de poder e de oração, que vão começar a conclamar a Deus e falar, olha, conclamar a nação e falar, olha, volte para o arrependimento. E talvez esse momento em que nós estamos vivendo é isso. É isso. É o momento de nós abrirmos a nossa boca e batermos de frente e declarar que realmente o Senhor é Deus e que tudo isso que está acontecendo é Deus trazendo o povo para o arrependimento. Na época de Elias foi isso. Elias falou, soltou a palavra profética, não vai chover, e Elias ele pegou e começou a ir para o ribeiro, e Deus ele começou a trabalhar. Os céus já se fecharam, já se estancaram, não choveu mais. Agora, eu quero dizer algo para você. Deus levou Elias para a beira do Querite. Esse lugar né, no original, quer dizer, né, um rasgo ou uma terra dividida, uma terra rachada, né, ou divisão. Vamos colocar aqui como uma divisão. Deus, ele nos coloca agora dentro de uma situação onde é um marco dentro da sociedade. Vemos aí, né, uma pandemia que se alastrou para o mundo afora. E é um momento onde vai haver uma divisão muito grande. Em que sentido? A era antes da pandemia e a era depois da pandemia. Então é um marco que nós estamos vivendo. E dentro desse marco que nós estamos vivendo, eu quero dizer para você que Deus, ele vai sustentar, vai segurar nas mãos daquele que tem declarado que realmente Deus é Deus. Os seus profetas, os homens, mulheres de Deus, que têm buscado, que têm orado, que têm meditado na palavra, que têm jejuado, se entregado verdadeiramente a Deus. Quero dizer para você que esse é o período em que Deus ele vai sustentar, e depois quando Deus ele vê que está acabando este momento, Deus ele vai tirar e vai levar para um outro lugar, para um lugar onde ele vai começar a mostrar agora o poder dele. E sabemos que quando o poder de Deus é manifestado, Deus ele começa a ser adorado. Mas quando o poder de Deus é manifestado, as pessoas começam a olhar para aquilo que está acontecendo e falar, realmente Deus está naquele lugar. Realmente Deus está com aquela pessoa. Foi assim que aconteceu com Elias? É assim que vai acontecer conosco.
Então se prepare para aquilo que há de vir. Se prepare. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, tem buscado, tem orado, eu quero dizer para você que esse período de divisão, né, antes e o depois, Deus ele vai bradar em teu favor. Talvez até mesmo você que nunca esteve à frente de algo, Deus ele vai trazer você e vai falar, não, é você. Porque sempre no anonimato você esteve trabalhando, você esteve fazendo, e eu quero você. Ainda que as pessoas falam assim, mas quem, né, foi os meus pais? Quem foi a cidade onde eu nasci? Aonde eu vivi? Não, é Deus na tua vida, e é Deus que vai fazer. Então, nós podemos aprender muito nessa passagem, onde 1 Reis, capítulo 17, fala a respeito do ribeiro de Querite. Nós podemos aprender muito ali essa grande lição desse período que nós estamos vivendo, que é esse período, né, da era do Covid-19, onde muita gente teve que deixar os seus afazeres, deixar seu trabalho, se afastar de muitos familiares para poder se isolar. E quero dizer para você que nesse período é um período onde Deus ele trata dos seus profetas para que ele possa usar lá na frente. Sabemos da vida de Elias, depois do que aconteceu, depois do Querite, depois daquela divisão, depois daquele momento que ele passou para o Querite, que ele foi para Sarepta, depois de Sarepta ele voltou para Israel, grandes coisas aconteceram, e assim vai acontecer na nossa vida, grandes coisas Deus vai fazer na minha vida, vai fazer na tua vida, grandes coisas. Querite, lugar de divisão, tá bom? Lugar de rachadura. Quero dizer para você que esse período que nós estamos vivendo é um período de Queribe. E nesse período de Queribe, nós temos a providência divina. Talvez você esteja até preocupado, o que eu vou fazer, como eu vou comer, como eu vou pagar minhas contas. Deus, ele sustentou Elias, Deus, ele também vai sustentar a tua vida. Deus, ele sustentou o seu profeta, Deus, ele vai sustentar também a tua vida no nome de Jesus. Porque o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam é o mesmo Deus que tirou Daniel da cova dos leões, Misael e Ananias lá daquela fornalha ardente, é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que sustentou Elias, é o Deus que tem sustentado a minha vida e também sustentado a tua vida. E eu creio que esse período é um período onde nós iremos ver as maravilhas do nosso Deus se cumprindo nas nossas vidas. Não tema, se você está no Querite, não tema, Deus, ele vai te sustentar de uma forma milagrosa, porque corvo, ele come coisas que já estão em decomposição, verdade ou não é? E corvo não se aproxima de ser humano. Então foi de uma forma muito milagrosa que Deus sustentou Elias. E de uma forma milagrosa, Deus também vai sustentar a tua vida, Deus vai sustentar a tua casa, no nome de Jesus. Esse período é um período onde nós iremos ver a mão do Senhor estendida sobre as nossas vidas e a palavra dele se cumprindo. Quando Elias ele foi embaixo da palavra de Deus. Se você está embaixo da palavra de Deus, as grandes coisas de Deus irão acontecer na tua vida. As promessas de Deus irão se concretizar na tua vida, em nome de Jesus. Então, medite nisso. Se você é homem de Deus, uma mulher de Deus, medite nessa palavra e creia que Deus ele vai sustentar você, creia que Deus ele vai segurar nas tuas mãos e não vai te deixar nada faltar. E se prepare para o que há de vir depois, que muitos vão ver Deus na tua vida, muitos vão ver a grandeza de Deus na tua vida, vai ver o cumprimento das promessas de Deus sobre a tua vida, vai ver os milagres sobre a tua vida, e você vai poder dizer que Deus é Deus, somente Deus é Deus. Essa foi a oração de Elias, lá no Monte Carmelo, quando ele estava confrontando os profetas. Assim, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Jeová é Deus. Jeová é Deus. O nome de Elias, Jeová é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus na minha vida, só o Senhor é Deus na tua vida. Só o Senhor pode nos livrar, nos socorrer, e só o Senhor, ele pode fazer o impossível acontecer nas nossas vidas e as promessas dele se cumprir no nome de Jesus. Eu creio nisso, espero que você também creia e que assim você possa vivenciar as maravilhas de Deus em nome de Jesus. Querite é um lugar onde tem essa ruptura, né? O antes e o depois. E você verá o antes da pandemia, o depois da pandemia, o que Deus ele irá fazer, em nome de Jesus. E que assim o nome do Senhor possa ser exaltado e glorificado na minha vida
na tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe e que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado. Paz seja sobre vós, em nome de Jesus. Um dos braços que alimentam o grande Rio Jordão, Querite também, é considerado como um local de separação, um local seco, um local de dificuldade, porque por muitos estudiosos é chamado apenas um vale seco, pois é alimentado por águas em períodos sazonais, no degelo das montanhas frias. Porém, o fundamental deste lugar é espelhar a semelhança dele com a nossa realidade, com o nosso local de vida. O Ribeiro de Querite é o local onde nós passamos os nossos dias com a prosperidade que Deus nos dá, nos fornece no momento certo.